E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Eu gravo este vídeo atendendo a uma solicitação do meu ex-aluno Fernando Fortunato. Fernando me escreveu uma mensagem linda, emocionante até, dizendo que gostava muito das minhas aulas e pede que agora eu ensine via YouTube para o filho dele, Arthur, de 15 anos, o que são morfemas. Ó, Fernando, com a maior alegria eu faço isso. Morfemas são as partes que constituem as palavras. Toda palavra de uma língua é formada por morfemas. O primeiro morfema que eu quero mostrar para você, Arthur, e para todos os que nos assistem, é o radical. O radical é o morfema que guarda o significado da palavra. Vou mostrar isso para vocês a partir destes exemplos. Eu tenho aqui, ó, a palavra moral. Moral. Eu posso, com esta palavra, criar imoral, imoralidade. Posso ter ainda moralmente. Posso ter amoral. Então eu tenho moral, imoral, moralidade, moralmente, amoral. Todas essas palavras que eu coloquei aqui no quadro têm um mesmo radical. O que é o radical, professor Zé Arnaldo? É a parte da palavra que guarda o significado dela, e esse significado se mantém de alguma forma quando eu constituo com ela outras palavras pelo acréscimo de outros morfemas, dos quais eu falarei já já. Então, qual é a parte em imoralidade, em imoral, em amoral, em moralmente, que guarda o significado da palavra? É este pedaço central, o radical. É como se fosse um chip que guarda o significado da palavra, o radical. Foi até aí? Primeiro morfema, radical, a parte que guarda o significado das palavras. Morfemas são, então, as partes que constituem uma palavra. Você já viu o radical e agora vai ver um outro tipo de morfema, os afixos. Repare bem, se eu coloco aqui no quadro a palavra feliz, eu posso formar a partir desta palavra, que é o radical, eu posso formar a palavra infeliz. Eu posso formar a palavra feliz e dade. Este Z aqui vai ser grafado com C para manter a sonoridade. Eu posso formar felizmente e posso formar infelicidade e infelizmente. Esses elementos que eu coloquei aqui antes ou aqui depois do radical são os afixos. Os afixos que eu coloco antes do radical, aqueles que se prendem à palavra antes do radical para formar uma nova, eu chamo de prefixos. E os elementos que entram para formar uma nova palavra depois do radical são os sufixos. Então eu tenho os afixos, morfemas que se agregam a um radical antes ou depois dele, para formarem novas palavras. Já vimos dois, já vimos o radical, já vimos os afixos, e agora vamos ver o terceiro elemento, a vogal temática. A vogal temática, o terceiro elemento, vou mostrá-la agora. Repare, nos exemplos anteriores eu usei moral e feliz, que são palavras terminadas em consoantes. Quando a palavra termina em consoante, ela não tem vogal temática. Mas uma palavra que termine em vogal átona, como por exemplo mesa, como por exemplo dente e como por exemplo livro, são palavras que têm vogal temática. O que é uma vogal temática? É a vogal átona
final a, é ou o dos substantivos e adjetivos. Para que serve uma vogal temática, professor Zé Arnaldo? Repare, na palavra mesa, o radical é este aqui. Na palavra dente, o radical é este aqui. Na palavra livro, o radical é este aqui. Porque é nesse pedaço mês, nesse pedaço dente, nesse pedaço livro, que está o significado. É ele que vai irradiar e criar outras palavras pelo acréscimo de prefixos e sufixos, os afixos. Mas é ele que guarda o significado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dente e quero formar uma palavra nova acrescentando um sufixo, quem tem que sair da palavra é justamente a vogal temática, e eu posso então colocar aqui o sufixo al, criando dental. Eu posso acrescentar o sufixo ista e formar dentista. Eu acrescentei ao e ista ao radical dente, e repare que quem desapareceu foi a vogal temática é. Da mesma forma eu poderia fazer com livro. Se eu fosse formar palavras derivadas por sufixo a partir de livro, eu teria que eliminar a vogal temática o para formar, por exemplo, livreiro, livraria. E da mesma forma eu deveria fazer com mesa. Eu teria mesa e poderia fazer meseiro, mesinha. Esses sufixos que eu acrescentei aqui entraram justamente no lugar da vogal temática. Então ela é as vogais a, e e o no final da palavra, desde que sejam átonas. A sílaba tônica de mesa é me, a sílaba tônica de dente é dem, e a sílaba tônica de livro é li. Portanto, o, e a são vogais finais átonas, funcionam como vogal temática. Junto com o radical, elas formam a palavra. Quando essa palavra vai derivar outras pelo acréscimo de sufixos, é a vogal que generosamente sai da palavra para que em seu lugar entrem os sufixos, formando novas palavras por derivação. Daqui a pouco, já, agora eu falo sobre desinências, os próximos morfemas. Quarto morfema que eu mostro para vocês agora é a desinência, que é sempre o último elemento a entrar numa palavra para formá-la. O que faz a desinência numa palavra substantiva? Indica o gênero, masculino ou feminino, e o número. Então, uma desinência indica o gênero, masculino, feminino, e o número, singular ou plural. Masculino, feminino, singular ou plural. Então, pegando os exemplos anteriores, eu tenho aqui mesa, mesa. Se eu coloco no plural, eu acrescento o S. O que é o S dentro dessa palavra mesa, que tem o radical mês, que tem a vogal temática A, e agora tem o S. Esse S aqui é a desinência de número. Percebeu? Eu posso ter numa palavra como menina, eu tenho o radical menin, e tenho aqui a desinência A, que indica o gênero. É também uma desinência, só que agora uma desinência de gênero. Eu estou tratando até aqui dos morfemas relativos aos nomes, substantivos e adjetivos. No próximo vídeo eu falarei dos morfemas nos verbos. Repetindo então, os morfemas até aqui vistos: o radical, aquela parte principal em que fica guardado o significado da palavra; os afixos, prefixos ou sufixos, que agregados ao radical formam novas palavras; a vogal temática a,
é e o, finais, que agregadas ao radical formam a palavra, atualizam a palavra, e agora a desinência de gênero ou de número, que entram nos nomes, as desinências, para indicar singular ou plural, masculino ou feminino. Só falta agora falar dos elementos eufônicos. Quinto morfema desta aula, elemento, atenção para o nome pomposo, elemento eufônico. Eufônico, Arthur, quer dizer bom, fônico, som. Elemento eufônico é aquele que tem um bom som. É uma vogal ou uma consoante que entram na palavra para acomodar a sonoridade dela. Vou lhes dar um exemplo. Paris, a capital da França. Se eu quero, a partir deste nome próprio de lugar, deste topônimo, formar o adjetivo gentílico, ou seja, o adjetivo que indica a origem da pessoa, a pessoa que nasce em Paris, eu agrego o sufixo ense, parisense. Só que aí essa pronúncia fica esquisita, né? Ele é parisense. Por essa necessidade de eufonia, de se criar um bom som, acrescenta-se aqui um i. Ele é parisiense. Esse cara não é vogal temática, não é radical, não é sufixo, não é desinência. Ele está aqui apenas para acomodar a pronúncia, então nós o chamamos de um elemento eufônico. É uma vogal de ligação. Percebeu isso? Isso acontece também com as consoantes. Repare nesse exemplo. O substantivo pau. Se eu quero dizer que alguém levou uma agressão com um pedaço de pau, ou que alguém usou um pedaço de pau para agredir outrem, eu posso dizer que a pessoa deu uma pauada, assim como deu uma marretada, como deu uma enxadada. Nesse caso, eu não posso simplesmente juntar o sufixo ada, que indica o movimento, o uso, o emprego de algo. Não posso, porque a palavra fica esquisita, pauada. Para acomodar a pronúncia, a língua cria esse subterfúgio de incluir uma consoante de modo que a pronúncia fique melhor, o som fique mais bonito, eufônico, portanto. Aqui esse L, paulada, acomoda a pronúncia, é, portanto, um elemento eufônico, só que uma consoante, diferente do primeiro exemplo. Então, é uma consoante de ligação. Este foi o último elemento desta rapidíssima videoaula sobre os morfemas dos nomes, dos substantivos e dos adjetivos. Arthur, eu espero sinceramente que você tenha aproveitado bastante esta videoaula. Fernando, muito obrigado pelo contato, pela mensagem. A todos vocês, eu só desejo o que há de melhor. Bons estudos, até a próxima!